qual que é o motivo da pornografia existir? O impulso sexual ele é extremamente forte, nem todo mundo tem acesso a parceiros sexuais, então eles vão buscar uma maneira de livrar daquele impulso que ele é extremamente forte. Então, por mais que o cara tenha a vontade de fazer o nofap, de parar de se masturbar, de parar de conseguir, é muito difícil, porque é uma droga, vicia tanto quanto qualquer outra droga aí, tá? Então o impulso de existir é esse. No caso de mulheres que se viciam em pornografia, e também é comum, só não é tão falado porque é um tabu, né? Tem as mulheres que elas têm dificuldades de ter um orgasmo na relação, porque muito homem não entende tanto a anatomia feminina, e o homem ele é programado biologicamente para ejacular rápido. Então são poucos homens que procuram entender como que é um orgasmo feminino, como funciona a anatomia do clítoris, né? O cara às vezes não sabe fazer um sexo oral, fazer a menina gozar com oral, tá? Ele não se preocupa em tentar ter um rendimento sexual melhor, desde que ele goze. Então, principalmente tem muito alfa que é assim, o cara tem muita mulher querendo transar com ele, então ele não precisa se esforçar muito. Então, mulher, normalmente o cara mais mediano ou nem tão alfa, ele vai ser melhor de cama se ele conseguir transar, obviamente, né? O cara beta no fundo do poço, ele dificilmente vai ter parceiros sexuais. Mas isso acontece porque ele precisa se esforçar mais, né, para agradar a mulher sexualmente. Só uma dica aí. Então, o fenômeno sociocultural que acontece por trás da pornografia é, de um lado a gente tem mulher falando meu corpo, minhas regras, né? Inclusive tem até uma linha de pornô feminista, que é a Erika Lust, aí eu fiz um vídeo só sobre pornô feminista, assista lá. Então, objetifica mais ainda a figura feminina, isso gera um tiro no pé, porque pra mulher que quer a libertação total, e pra uma sociedade ser ética, ó, pornografia tem que ser proibida ou não? Para uma sociedade ser ética, todas as relações entre os indivíduos devem ser voluntária, a participação nessa sociedade deve ser voluntária. Então, se você é obrigado a participar daquela sociedade, já não é ético, tá? E dentro de toda a sociedade, tanto de sociedades animais como do animal racional, aí, do ser humano, existe dois arranjos possíveis. O que os conflitos e as coisas são resolvidos através da violência ou ameaça de violência, tá? Ou através de relações de mutualismo, tá? Então, por isso que tanta gente discute aí sobre pornografia ser liberado ou não, e não chega a lugar nenhum, não separa moral de ética. Moral, a visão subjetiva de bem e mal, ético, permitido e proibido, tá? Já tem um vídeo aqui o que é ética, o que é moral, então aí na playlist de política e filosofia. Como que eu faço então, Mike, ó, para convencer alguém a boicotar a indústria pornográfica? Então, se você é mulher e você quer convencer um cara e você tá frustrada porque o cara não tem empatia com a objetificação feminina, com os estupros, com o abuso de droga, primeiramente você vai ter que entender que ele não tem como sentir empatia porque o corpo dele não funciona daquela maneira. Do mesmo jeito que você, homem, quer conversar sobre pornografia com uma mulher e às vezes ela nem quer trocar ideia com você, ela já te vê como um possível estuprador, como alguém que é conivente com essa indústria que, como eu disse lá, ela lucra através de seres humanos que estão nessa situação vulnerável. Você vai precisar entender por que ela funciona daquela maneira. São mecanismos de defesa. Então, às vezes um cara beta, ele vai ver uma mulher como ele vai ser misógino, por quê? A mulher lembra ele de sofrimento, ela lembra ele que ele é um beta que não consegue se reproduzir. Uma mulher que é uma feminista radical ali, aquela bem misândrica, ela não vai nem conseguir trocar ideia com um cara sobre pornografia, sobre liberação sexual feminina, porque ela vai falar assim, não é o seu local de fala, ela já vai eliminar a possibilidade de debate, é um mecanismo de defesa também. Ela vê todo homem como um possível opressor, ela enxerga o mundo como um patriarcado que rege tudo. Enquanto se o cara for um beta ou um MGTOW, ele vai ver a mulher como privilegiada, como sendo privilegiada pelo Estado, pelas leis que favorecem a mulher em detrimento de homens. Então são duas visões de mundos antagônicas e ninguém é bonzinho ou malvadão. Todo organismo vivo quer a mesma coisa, potencializar a própria existência em termos de indivíduo ou espécie. Se for o gene egoísta, ele vai achar que ele tem os melhores genes e vai
usar outros como recurso. Então o cara não vai ter empatia com a atriz pornô, porque ele vai ver a atriz pornô como um recurso para ele sentir prazer. Uma mulher ou um homem aí que tem esse gene, ele vai... Tem muita mulher que critica, fala, essas vagabundas, vou me preocupar por quê? Vou assistir meu pornô e foda-se. Homem vai falar a mesma coisa, ele não vai ser empático. Então, eu entender o fenômeno, você para de demonizar. Você não escolhe os seus pensamentos, você não escolhe os seus sentimentos, você apenas manifesta eles. Isso agora eu tô na neurociência. Quer entender um pouquinho disso? Recomendo o livro Livre-Arbítrio do Sam Harris. Os pensamentos que a gente tem, tá, e os sentimentos que a gente tem não são criados por nós. E a gente nem controla eles, a gente apenas manifesta. Só que a gente interpreta eles em primeira pessoa, então parece que a gente está inventando o pensamento. Mas isso não existe. Então, se você quer acabar com a indústria pornográfica, você vai ter que entender porque ela existe, para aliviar um impulso sexual. Tem a ver com essa dinâmica de macho e fêmea alfa, né? Os machos e fêmeas dominantes. E os outros machos e fêmeas que são, aí nesse arranjo social, tratados como meros recursos escassos. Eles são só usados para potencializar a existência de quem está ali no topo. No aspecto político, existem técnicas de manipulação de massa. Se for um governo mais conservador, ele vai demonizar a pornografia e usar isso de maneira, às vezes, até dogmática e religiosa, né? Para quem tiver nessa visão de mundo, né? Ser uma massa de manobra para manter eles no poder. Quem for mais progressista vai falar de liberação sexual feminina, né? Vai falar dos abusos por trás da pornografia. Tá? E vai tentar usar um conceito dogmático também, tipo, você não pode nem questionar isso, vai falar aquelas besteiras de local de fala que não tem nada a ver com o que a Djamila Ribeiro fala no livro dela ali, para evitar o debate, que é o que eu tô propondo aqui, que a gente converse, tá? Eu faço parte de um grupo anti-pornografia que chama Recuse a Clicar. Recomendo que você entre lá no Facebook, tem muito conteúdo sobre a indústria pornográfica. Se você veio aqui desse grupo, um salve, deixa aqui nos comentários, a gente vai manter essa discussão, tá? E esse é o primeiro vídeo, se render eu faço mais, né? Já tá chegando na hora da conclusão aqui. Então, a maneira de você entender e eliminar a pornografia é, no caso da pessoa tiver o gene altruísta, aí você falar dos malefícios vai ser efetivo, óbvio que vai. Porém, você não pode interromper o diálogo. Você tem que entender o que faz o indivíduo ser da maneira que ele é. E aí você percebe que, ó, você só está consumindo pornografia porque você não está tendo acesso aos melhores recursos escassos. No caso do cara do gene egoísta, você tem que mostrar para ele que ter uma vida sexual ativa e saudável vai ser muito maior e muito melhor e mais prazerosas em termos de potencialização da existência dele do que se masturbar, do que consumir pornografia. Então é você fazer uma análise objetiva e não subjetiva, cheia de juízo de valor aí. Então, ó, já é comprovado os malefícios que a pornografia faz no cérebro de quem consome ela. Uma relação sexual aí consentida, ela vai ter até 400 vezes mais, né, prazer e os hormônios de bem-estar, principalmente a dopamina, do que a masturbação, tá? Você boicotar a pornografia e parar de se masturbar e focar no desenvolvimento pessoal, né, em ser a sua melhor versão, em melhorar, ficar mais bonito, ficar mais saudável, ganhar mais grana, isso vai te transformar numa pessoa mais escassa, tá? E justamente vai te facilitar para ficar mais atraente e, consequentemente, ter acesso a parceiras sexuais, tá? Você, mulher que não aguenta mais ser objetificada por causa de pornografia, tá? Você ter contato com pessoas que têm uma visão antagônica e conversar de maneira franca com essas pessoas vai te ajudar a convencer elas, porque elas pelo menos vão te ouvir. Muitos desses caras, eles nem têm amiga mulher, eles nem têm ninguém para conversar a respeito disso. E aí você pode usar esse argumento que eu dei aqui, que é objetivo, tá? Vai no vídeo castração masculina, ele só vai falar como que a pornografia castra um homem aí. Isso vale para a mulher também, porque os danos na mulher também tem os danos psicológicos, de autoestima, de depressão, tá? Então esse vídeo, ó, eu linko ele com o meu vídeo de castração masculina. E aí na parte 2, tá, eu vou responder os comentários que vocês deixarem aqui. E vou me aprofundar na parte de como convencer alguém a boicotar a indústria pornográfica. Por esse vídeo eu vou ficar por aqui, já tá com 30 minutos, tá? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixa aí seu comentário, se inscreve no canal e
Mua. Beijo.